Existem 9 segredos básicos que toda bruxa moderna precisa saber. E é o que eu vou te trazer hoje nesse vídeo. Sejam todos bem-vindos, eu sou a Carmen Hack e esse é o canal da Bruxaria Moderna. Por aqui nós trazemos sempre muitas informações e ensinamentos das bruxas ancestrais para os dias de hoje. E começando esse vídeo, eu gostaria de dizer para vocês que muitas pessoas ainda têm medo dessa nomenclatura bruxa, ainda têm medo de ser bruxa, porque muito foi ensinado para nós sobre isso. E isso é uma das coisas muito importantes que nós precisamos limpar do nosso campo energético. É muito importante perceber que nós precisamos tirar os véus que nos impedem de mostrar a nossa realidade. Por isso que é tão importante estudar, por isso que é tão importante conhecer, reaprender. Muitas coisas que você vê dentro da bruxaria já estão dentro de você. Só que você, por alguma situação de crença, deixou que isso ficasse apagadinho lá dentro de você, não é mesmo? E uma dessas coisas também é o medo do julgamento, o medo das prisões, o medo das fogueiras, o medo do que o outro vai pensar ou falar. E antes de iniciar, eu gostaria de te pedir que já desse um like aqui nesse vídeo, que já fizesse a sua inscrição se você não é inscrita, se você gosta desse assunto, se você sente esse chamado na bruxaria, na magia natural. Que eu sempre trago situações muito importantes que nós vivenciamos no nosso dia a dia, porque a magia, ela não é uma mágica, mas a magia sim está dentro de nós. Então, o primeiro segredo é: toda bruxa moderna, ela precisa compreender e aprimorar os seus poderes internos. Porque uma bruxa moderna, ela já sabe que ela tem esse poder. Uma bruxa, ela já tem essa compreensão. E muitas vezes ela não sabe que é uma bruxa, mas ela sente lá no fundo que tem essa conexão muito especial. Ela precisa ir aprofundando os seus estudos, os seus entendimentos, através da sua própria verdade, buscando aquilo que faz sentido para ela e aquilo que não faz sentido ela simplesmente descarta. A partir desse entendimento que ela precisa melhorar as suas conexões internas e melhorar o entendimento que ela mesma tem sobre si mesma. Muitas bruxas, elas não acreditam que possuem esse poder. Elas não têm um entendimento ainda, porque elas estão vivendo nas crenças. E esse é o segundo segredo. Se a pessoa não limpar essas crenças, não ressignificar as crenças, ela vai continuar vivendo dentro daquela concha, dentro daquela caixa, dentro daquela bolha, onde ela foi colocada e por muitas questões que a gente sabe historicamente, culturalmente, dentro da família, dentro da religião, dentro da política e enfim, infinitas possibilidades. Aquela pessoa que foi colocada lá ainda carrega muita crença. E a crença é, segundo a gente já viu, tudo aquilo que a gente viveu em algum nível, nesta vida ou em vidas passadas, e que ainda podem estar reverberando em nós. As crenças também podem ter sido instaladas lá na infância, onde na escola a gente ouviu falar muito de que a bruxa era uma coisa do mal, lá onde a nossa família dizia: não faça isso errado porque a bruxa vem te pegar. A bruxa era sempre aquela pessoa mal, aquela pessoa maléfica que comia as criancinhas. Quantas vezes a gente escutou isso? Quantas vezes? Olha, não faça isso, criança, porque eu vou chamar a bruxa vem te pegar. Olha isso dentro da cabeça de uma criança, o que acontece. Então hoje, mesmo que a gente não queira e que a gente já tenha esse entendimento consciente, a criança que mora dentro de nós ainda tem muito medo de bruxa. Por isso é tão importante ressignificar. O terceiro segredo é justamente a ressignificação dessas
crenças. E como é que a gente vai fazer essa ressignificação? Como é que a gente vai saber essa maneira de ressignificar isso em nós? Porque a gente nem sabe que isso está lá dentro de nós. Então eu te convido a observar os teus entendimentos sobre a bruxaria, sobre a magia natural, sobre a bruxa. Pensa comigo, o que ainda me impede de ser uma bruxa, de ter a potência da minha bruxa ancestral, aquilo que eu carrego dentro de mim, o que ainda me impede? E essa bruxa, não necessariamente ela vai estar vivendo um mar de rosas hoje em dia. Não, muito pelo contrário, porque todas nós que tivemos passagens em vidas anteriores dentro da bruxaria, ou que fomos condenadas, ou que vivemos esse processo, nós temos aí uma coisa que ainda reverbera em nós por ressonância dessas vidas passadas. Eu mesmo tive muitas situações e ainda às vezes vem me visitar questões interrogativas mesmo, né, que me questionam e que me fazem pensar: nossa, será que vale a pena todo esse processo? Será que não é melhor deixar isso como tá? Porque daqui a pouco tu vai ser condenado de novo. E isso é uma vozinha que vem dentro da cabeça da gente, que é a mente da gente, que não é a intuição, que é a nossa própria mente, para nos defender, começa a trazer essas frases assim, e normalmente são frases que já foram ditas no passado e que estão gravadas. Ressignificar as crenças é olhar para isso e perguntar novamente, fazer um questionamento para a própria mente, perguntando para ela: isso vem de onde? Como eu posso entender e ressignificar essas palavras que a mente me diz? Parece confuso, parece abstrato, parece desafiador. E realmente é. Porque nós temos que ter esse entendimento de que nós somos seres que já vivemos muitas vidas. Nós somos seres que viemos de uma cultura onde a bruxaria era uma coisa do diabo. E o diabo era considerado uma coisa muito ruim, uma coisa que desafiava a Deus. E Deus era o bom e era aquela pessoa que permitia que o diabo se manifestasse para ou castigar a gente ou fazer com que a gente ficasse limitada a alguma coisa. Mas pensa comigo, isso tudo se faz sentido. Se faz sentido que esse poder da criação, que chamavam de Deus, ele ia escolher somente algumas pessoas para que essas pessoas fizessem tantas maldades quantas eles julgavam que as bruxas faziam, ou lá na época da Idade Média, na Inquisição, onde a igreja julgava e condenava, torturava e matava as pessoas por simplesmente elas não concordarem com aqueles preceitos que eles fizeram em nome de um divino. Então pensa que se esse divino criou todas as pessoas, se esse divino criou toda essa natureza que nós temos hoje, se esse divino criou a nós mesmos, e nas escrituras antigas está escrito lá: a criação se desenvolveu e os seres da terra são conforme a sua semelhança. Gente, isso é uma coisa que não é coerente. E para aquele tempo aquelas pessoas pensavam isso. E instalaram essas crenças em toda uma cultura, em toda uma geração que foi passando de geração em geração, esse medo. E ainda, a gente pode estar captando também esse medo e essa discriminação e esse julgamento todo pelo campo de informação que já existe. Quarto segredo. Este segredo, ele é fundamental. E eu acho até que eu vou deixar ele por último, porque ele é muito importante. Então vamos passar para o quinto. O quinto é ter conhecimento das ervas, dos cristais. É fundamental para nós, porque a natureza, a disponibilidade da natureza, dos elementos, das ervas e dos cristais, ela está para nós para promover a nossa cura.
O nosso entendimento, quando a gente entende isso, que a gente tem na natureza a cura necessária para que a gente tenha uma vida encantada, maravilhosa, feliz, faz toda a diferença. Então eu preciso estudar as ervas, eu preciso me conectar com a natureza, eu preciso saber dos 5 elementos. E se tu não sabe ainda que existem 5 elementos, eu vou deixar para ti aqui uma série de vídeos que eu fiz falando de cada um dos elementos. E também tem outra série de vídeos onde fala de cada pessoa, de cada elemento, como ela se conecta para ela ir descobrindo a sua própria verdade, descobrindo o seu elemento primordial, qual a facilidade dela, qual o dom dela, se é mais na terra, se é mais no ar, se é mais no fogo, se é mais na água, ou se é mais no próprio éter, ou se ela está vibrando nesses elementos todos. Mas isso é de extrema importância para ir fazendo esses entendimentos. Uma bruxa, ela não se faz de uma hora para outra. Uma bruxa, ela precisa fazer esse passo a passo e esse entendimento, para que ela vá descobrindo, tirando os véus que impedem que ela seja quem ela é, tirando esses véus que estão impedindo de enxergar uma realidade. E essa realidade é a sua pura essência. Sexto, respeitar a natureza, as plantas, os animais, todas as formas que existem nesse lugar, nesse mundo. Respeitando os devas, fazendo entendimento dos devas, dos espíritos da natureza. Isso, os espíritos da natureza, eles já existem muito antes do ser humano colocar o pé na terra. E isso também está dentro de você. E o quanto nós, com o passar dos tempos, fomos deixando isso de lado. Como nós fomos entrando num processo de industrialização, de tecnologia, de individualização dentro da nossa terra. Porque a natureza, ela é de todo mundo. E esse respeito com a natureza, ele está sim ligado diretamente a nós. Pensa assim comigo, se eu desmato toda uma floresta que tem todo um ecossistema que funciona perfeitamente bem, ali para colocar uma indústria, mas é o progresso, precisa da indústria para que a gente faça o crescimento e tudo mais, não sei o quê. Ok, aquele lugar, ele foi completamente desequilibrado. Se não ocorrer em outra parte um equilíbrio, ou se aquela indústria não viver em equilíbrio com aquela divindade daquele lugar, o que vai acontecer? O que está acontecendo aí, que a gente vê todos os dias. Um desequilíbrio total de lugares, onde daí vem mais tempestade, daí vem efeito aquecimento global, daí vem efeito desmoronamentos, vem efeito rios que foram deslocados do seu leito e que quando tem uma enxurrada volta para o meio da cidade e dá aqueles alagamentos horrorosos, aquela situação toda. Nota que isso é muito profundo. Então a bruxa, ela tem esse entendimento e ela respeita a natureza. E essa forma de respeito, ela está também no seu processo magístico. Quando ela vai fazer um feitiço, quando ela vai fazer um ritual, que ela vai usar a força da natureza, que ela vai usar as ervas, que ela vai usar os cristais, que ela vai usar as pedras, ou que ela vai usar o elemento fogo, porque hoje em dia nós usamos o elemento fogo através das velas. Muitos de nós não moramos mais em locais que temos a disponibilidade de uma floresta, ou que a gente possa fazer uma fogueira ao ar livre, ou que a gente possa ter esse acesso. Muitas pessoas não têm. Então esse respeito com a natureza, ele está justamente aí. Quando eu vou acender uma vela, eu vou procurar fazer esse acendimento da vela em um local onde seja seguro. E também, o restinho da parafina, eu vou jogar no lixo? Não!
Sabe por quê? Porque a parafina leva 500 anos para se decompor na terra. Então o que eu faço com ela? Eu vou colocar ela no meu caldeirão para usar em dias de banimento. Eu vou colocar ela em um lugarzinho onde eu possa reciclar esses pedacinhos de vela e fazer novas velas. Isso é possível. Eu vou fazer uma mandala de prosperidade no jardim. Eu vou levar um prato plástico? Não, eu vou fazer diretamente na terra. Por quê? Porque na terra eu vou estar dando alimento e nutrição para a natureza. Os passarinhos vão comer as frutas que eu vou deixar lá, as ervas vão se decompor e vão ser adubo naquela terra. Então essa consciência e respeito, ela é prioritária na vida da bruxa. Esse entendimento ele é muito importante para que a gente consiga ainda exercer esse equilíbrio e consiga ter essa conexão mais aprofundada com essa natureza. Se eu não respeito a natureza, como que a natureza vai emprestar essa energia para mim? Ainda, eu preciso sim pedir licença para os devas da natureza, para os espíritos da natureza. Eu preciso sim ativar as ervas, eu preciso sim olhar para as pedras com respeito e entender que ali tem uma divindade, que ali tem uma energia que vai emprestar essa energia, que vai trocar comigo. Então, quando a gente faz essa compreensão que é necessário o respeito, e o respeito não é só assim, eu te respeito. Não, é fazer acontecer. É estar completamente respeitoso com essas entidades. É fazer a troca com as entidades. E essas entidades que eu digo são entidades espíritos da natureza. São elementais. São outros tipos de energia. 7º segredo. Este segredo, ele diz respeito ao ser humano. Como assim? O ser humano, ele é um ser igual a qualquer outro ser humano na face da Terra. Quando se tem um respeito por esse ser humano, eu estou respeitando a minha própria classe. Isso é um entendimento de respeitar-se. Assim como respeito a natureza, eu respeito o ser humano. Então eu não vou julgar, eu não vou condenar, eu vou me abster de toda e qualquer informação que não seja relevante na vida daquela pessoa. Esse entendimento de que existem coisas hoje em dia que segregam, existem coisas que discriminam e que as pessoas não conseguem entender de modo geral, que está ligado diretamente às crenças. E a gente volta lá no segundo ponto. As crenças, elas também podem estar atuando no nosso campo vibracional, no nosso campo espiritual, no nosso campo físico, de forma a nos fazer julgar, condenar, torturar muitas vezes e ainda matar. Quantas amizades a gente mata, quantos relacionamentos a gente mata por questões de discriminação, julgamento e entendimento. O quanto é importante olhar para isso e perceber que todos nós aqui na Terra precisamos viver de maneira equilibrada e consciente. Trazendo essa consciência de que todos somos um, nós entendemos e aí nós vamos procurar estudar, nós vamos procurar compreender o que acontece com as pessoas. A partir disso eu quero te contar uma história que é bem interessante. Eu tive uma aula na faculdade quando eu fazia artes e lá eu fiz uma cadeira que chamava... eu não lembro agora direito o nome, mas era sobre as religiões, né? Era que a gente estudava todas as religiões ali e tal. E aí, um desses trabalhos que a gente fez nessa cadeira era sobre a pena de morte. E a pena de morte, ela é muito polêmica. Então, umas pessoas defendiam e argumentavam que a pena de morte, né, deveria ser estabelecida
por conta de eliminar as pessoas ruins, as pessoas maléficas, os bandidos e os assassinos. Outra parte defendia que se a pena de morte fosse uma coisa estabelecida, né, fosse uma lei, o que ia acontecer? Muitos inocentes iriam morrer. E aí aquelas pessoas que estariam decretando ali que o outro deveria morrer, estariam julgando e condenando aquela pessoa que ela deveria morrer, estariam sendo tão assassinos quanto aquele assassino. E aí, nota que dentro desse universo existem vários argumentos que procedem, e vários de um lado e tantos que procedem de outro lado. E aí a conclusão que se chega disso, na época não lembro qual foi a conclusão ali, quem argumentou melhor, porque a questão ali era quem argumentava melhor. E não o que de fato aquilo representava, né? Era sobre o argumento. E aí eu cheguei a 2 ou 3 conclusões com esse trabalho. Uma coisa que muito mexeu comigo e até hoje reverbera em mim. Esse caso, principalmente da pena de morte, me trouxe lembranças, né? E ainda eu não tinha essa consciência de situações onde eu também fui julgada e condenada. E o quanto eu ainda sou julgada e condenada pelos meus atos hoje em dia, pela minha escolha, pela minha filosofia de vida. Ou pelas religiões, pelo time de futebol, ou pelo candidato político, ou por qualquer outra coisa que a pessoa faça. Então, o julgamento do argumentador que defende um lado, ele vai ser sempre querendo achar que o lado dele está certo, ele tem uma convicção. O outro lado vai dizer a mesma coisa e vai se equiparar a esse julgador. Um julga e condena argumentando uma coisa, o outro julga e condena argumentando outra. Os dois estão julgando e condenando. Eles são diferentes? Não. Eles são 2 pontas. 2 pontas que puxam para o lado. Enquanto que, se eles observarem, eles estão iguais. Se eu acuso alguém, eu estou colocando aquela pessoa sob julgamento e condenação, não é? Se ele matou e eu decreto que ele precisa morrer, eu estou sendo tão assassino quanto a ele. Porque talvez ele também tenha os motivos, as razões, enfim, não estou defendendo o assassino, não é isso. Estou defendendo que existem maneiras de argumentar em que a pessoa vai ser induzida a pensar de uma maneira, a pensar de outra. E aí eu pergunto, quando tu julga alguém, tu está julgando a si mesmo, porque se tu se colocar na posição de ser humano que é falho, que tem as suas crenças, que tem as suas convicções, que foi preparado pelo mundo para ser assim, e ainda que pode estar tendo por questões kármicas situações em que ele precisa cumprir aqui na Terra. É a mesma coisa que olhar pra gente, eu olho para mim, olhando para o outro. Não é incrível? E essa percepção que a bruxa tem, ela é muito sensível. A bruxa, ela não condena e não julga, porque assim ela foi feita. E ela consegue crescer e expandir essa consciência sobre esse ponto. Não é demais? 8! Eu adoro o número 8. O 8 é o número do infinito. E eu trouxe o número 8 justamente no segredo, aprender a manipular as energias. Uau! A gente deve estar pensando, nossa, esse segredo é bem interessante. Sim, esse segredo é o que vai fazer toda a diferença na vida da bruxa. Quando ela entende que ela consegue manipular as energias da natureza, e eu falo na manipulação verdadeira, de conduzir, de atrair, de repelir, de proteger, de a alquimia de misturar uma erva com a outra e trazer uma cura a partir daquilo.
A alquimia de misturar os elementos e trazer a cura com aquilo. A alquimia de trazer o seu poder pessoal e, em conjunto com a natureza, fazendo todo o processo de um feitiço, de uma magia, de um encantamento, de um entendimento. Se a bruxa não reaprender, não trazer esse conhecimento à tona, o que vai acontecer? Ela vai ficar lá, ainda pequena, ainda encolhida, ainda vivendo uma vida que contaram para ela que deveria viver. E não a vida de fato que ela precisa viver. Que é a vida verdadeira, o entendimento que ela pode a responsabilidade sobre a si própria, sobre o comando da sua própria vida, sobre o entendimento que não são as crenças que regem ela, não são os outros que a regem, não são os outros que fazem magia para ela, ou se ela precisa fazer uma magia, se ela precisa ter mais prosperidade, se ela precisa fazer uma proteção, se ela quer ajudar num feitiço de cura para alguém, ela pode ela mesma fazer. Ela pode ela mesma manipular essas energias. E através da magia natural, nós conseguimos resgatar esse poder pessoal, esse entendimento desses elementos, dessa magia da natureza. E isso é fundamental. Isso é muito importante. Esse segredo, ele deveria de ser explicado na escola, assim como a gente aprende a ler e escrever, a gente tinha que aprender a fazer magia na escola, porque isso é uma coisa que está em nós. Assim como as leis da física, assim como as leis naturais, assim como a vida existe, assim também é a magia. Quando a bruxa aprende, compreende, quando ela segue o caminho para fazer os seus próprios feitiços, fazer os entendimentos, a reconhecer as energias no seu corpo, a reconhecer a energia nos ambientes, nas pessoas, ela consegue ter o entendimento de que tudo pode mudar e que tudo é uma questão de tempo. E a magia não é mágica, a magia é muito aprendizado, muito conhecimento, muito entendimento e muita conexão. E se tu quiseres entrar nesse mundo maravilhoso, eu tenho um curso que te ensina exatamente isso, a fazer esse primeiro entendimento, a fazer esse primeiro contato com a magia. Se tu ainda não teve nesta vida, mas se tu sente o chamado, eu vou deixar embaixo desse vídeo, na descrição desse vídeo, um link onde eu explico tudinho para você. Nono! Este segredo, ele é muito importante também. Meditar. Meditar. A gente fica pensando, meditar é aquele negócio lá que os caras ficam lá zen, não sei o quê, e que eu não tenho tempo para isso, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso fazer as minhas coisas em casa, porque eu preciso, eu tenho um ritmo de trabalho, eu tenho uma rotina, eu não dou conta de fazer tudo na minha casa, eu não dou conta disso, não dou conta daquilo. Como é que eu vou meditar? Aí que está o grande segredo. A meditação, ela te tira dessa confusão mental e ela faz com que tu consiga perceber o teu momento presente. Então, hoje nós temos muitas meditações guiadas, nós temos muitos canais e leituras sobre a meditação. Esse entendimento de que eu preciso serenar, que é o segredo da meditação. Uma oração pode ser uma meditação? Sim. Realizar um feitiço pode ser uma meditação? Sim. Respirar é uma meditação. Respirar de maneira consciente para poder serenar. Como que tu vai ser uma bruxa e perceber as energias se tu estás no meio do caos? Quantas pessoas que me procuram dizendo, eu não consigo ir no shopping porque as energias se confundem todas. Eu começo até a enjoar, eu começo a ter dor de cabeça, eu começo a ter sensações. Por quê? Porque não está
blindada, porque não se protegeu, porque não teve esse momento de consciência, de meditação interna, de conexão com o seu eu. Quando nós fazemos isso rigorosamente todos os dias, e a meditação não precisa ser 50 minutos, ela pode ser 2 minutos, ao acordar, meio-dia, quando tu tá totalmente cansada ali, que nossa, deu uma confusão no teu trabalho, como que tu vai fazer isso? Simplesmente tu se retira daquele local, vai pro banheiro e lá tu vai inspirar e expirar de maneira consciente, sentir que o ar entra e o ar sai. E nesse momento tu vai estar usando a magia do ar. A magia do ar para te trazer a calma e serenidade para o teu corpo. O teu cérebro vai entender e o teu corpo vai, de certa forma, entrar naquele momento de relaxamento através de uma simples respiração consciente. Não é demais? É incrível. Experimenta aí agora. Experimenta. Faz agora. Respira. Fecha teus olhos e inspira e expira. Eu vou trazer um vídeo especial aqui para ti, só te ensinando meditação. Maneiras da bruxa meditar para se conectar. Também eu ensino meditação lá no curso Bruxa Ancestral, que em breve já vai estar à tua disposição. E agora eu vou te contar o que eu acho que é um dos segredos mais importantes que toda bruxa moderna precisa saber. Esse segredo é honrar a sua ancestralidade. Quantas e quantas bruxas que eu vejo que negam a sua ancestralidade, que negam os que vieram antes. Todas aquelas pessoas que vieram antes carregam a força, a coragem e o poder. Quando nós entendemos que é necessário honrar essa ancestralidade, tomar o nosso pai e nossa mãe, porque foi só através deles que a gente conseguiu chegar aqui. As bruxas ancestrais, elas foram aquelas rezadeiras, parteiras, mulheres que vieram antes. Foram estudiosas, foram lindas, foram mulheres sedutoras que tinham o entendimento do seu feminino, mas também foram aquelas mulheres que sofreram, foram aquelas mulheres que tiveram o seu feminino reprimido, foram também aquelas mulheres que, através dos tempos, conseguiram passar ensinamentos, apesar de todo o sofrimento. Então, tudo isso está dentro de nós. E esse acesso a gente consegue através dos campos mórficos de informação, através dos nossos próprios entendimentos, do nosso DNA. Nós somos aqui, 50% pai, 50% mãe. Na família do nosso pai, olha quanta gente tem. Na família da nossa mãe, quanta gente tem. Todos esses seres passaram por aqui, pela Terra, e nos deixam um legado. E esse legado é o resgate que nós precisamos trazer para nós, entendendo o sofrimento deles, honrando pela força que eles tiveram para desbravar os caminhos para chegar até aqui. Quando a gente faz esse entendimento, a gente traz essa força para nós e a gente não precisa honrar aquilo que foi o sofrimento em si, mas a gente precisa entender que foi através dele que nós chegamos até aqui. Então nós precisamos olhar sim para os nossos ancestrais. E os nossos ancestrais não são somente o pai e a mãe. Os nossos ancestrais são nossos avós, tataravós, e isso vai longe até as tribos primitivas, até o primeiro homem, até o entendimento das energias como eram antes. Isso tudo está dentro de nós. Por isso é tão importante agregar isso a nós, trazer essa força da nossa ancestralidade para que a gente possa seguir para a vida.
de maneira muito leve e sutil. Então, estes são todos os segredos que uma bruxa moderna precisa saber. E se tu gostou desse vídeo, já me deixa aqui um like, já comenta, e a bruxa que vive em mim saúde reverencia a bruxa que vive em ti.